Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais fascinantes sobre poder, liderança e promessa divina. A narrativa que está lá nos livros de Samuel. É uma daquelas histórias que nunca envelhecem, sabe? Sobre como uma nação inteira muda, deixando de ser um monte de tribos para se tornar uma monarquia, e todo o drama humano que vem junto com isso. E no fundo, a história toda gira em torno de uma pergunta que a gente se faz até hoje. O que é que faz um grande líder de verdade? Será que é a aparência, a força? Ou tem algo mais aí? Algo bem mais profundo? É essa questão que a gente vai explorar olhando para a história dos 2 primeiros reis de Israel. Então vamos lá. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouco. Antes de ter rei, o que tinha era crise. E não era uma crise qualquer, não. Era uma crise tão séria que ter um rei parecia ser a única saída, a única chance de sobreviver. Olha só que situação, a grande ameaça da época era os filisteus. E o problema não era só de soldado contra soldado, sabe? A questão era tecnologia. Os filisteus dominavam a tecnologia do ferro. Já os israelitas, eles ainda estavam na idade do bronze. A coisa era tão extrema que para afiar uma ferramenta de fazenda, um arado, qualquer coisa, os israelitas tinham que ir lá e pagar para o inimigo. Pensa nisso. Isso é uma dependência total. Então, você junta essa pressão de fora com uma bagunça interna, uma crise de fé, e o que acontece? O povo entra em desespero. E eles começam a pedir, a clamar por um rei, alguém de carne e osso que eles pudessem ver ali na frente, liderando o exército. Claro, do ponto de vista da fé deles, isso era complicado. Era como dizer que não confiavam mais na liderança direta de Deus. Mas, na prática, no dia a dia do medo, parecia a única coisa a se fazer. E é aí que entra em cena a primeira tentativa de Israel ter um rei. Vamos conhecer Saul, o rei que o povo pediu e o rei que o povo teve. E olha, Saul era o pacote completo. Se pedissem para alguém desenhar um rei, ia sair o retrato do Saul. O cara era alto, bonitão, impunha respeito, sabe? O guerreiro perfeito. Ele foi escolhido exatamente por isso, pelos critérios humanos, pela casca, por aquilo que os olhos podiam ver. Só que o reinado dele começa a ruir, e muito rápido. E o mais interessante é que a queda de Saul não vem de uma batalha perdida, vem de dentro, falha de caráter. A gente vê isso em 2 momentos-chave. Primeiro, no momento de pressão, ele fica impaciente e faz o que não podia, toma o lugar de um sacerdote. Depois, ele desobedece uma ordem direta de Deus. E a cereja do bolo, quando é confrontado, em vez de assumir, ele tenta usar a própria religião para justificar o erro. E é aí que o profeta Samuel diz uma das frases mais poderosas de toda essa história. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que frase! Ela resume tudo, né? Basicamente, o que está sendo dito é: de que adianta todo o ritual, toda a aparência de religioso, se o coração não está no lugar certo, se não há obediência de verdade? Bom, com Saul rejeitado, a história precisa de um novo protagonista. E a narrativa faz uma virada de 180 graus. É agora que a gente conhece Davi, e ele é apresentado como o oposto de Saul em praticamente tudo. E o critério da escolha, dessa vez, é totalmente diferente, fica muito claro. Quando o profeta Samuel vai procurar o novo rei, ele vê os irmãos mais velhos de Davi, todos altos, fortes, com cara de rei, e o Samuel fica impressionado, mas a mensagem de Deus é direta. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. A busca agora era por algo interno. Essa comparação aqui, ela resume perfeitamente a diferença. De um lado, Saul, escolhido pela aparência, pelo que se via. Do outro, Davi, escolhido pelo que não se via, pelo coração. Um governava com medo e impaciência, o outro com confiança em Deus. Mas a maior diferença de todas, e isso é crucial, está na reação ao erro. Saul dava desculpas, Davi se arrependia de verdade. Mas atenção, a história de Davi não é um conto de fadas, não é a história de um rei perfeito. Muito pelo contrário, o reinado dele foi marcado por vitórias espetaculares, sim, mas também por erros gigantescos, catastróficos. Como político e estrategista, Davi foi um gênio, ponto. Ele pegou 12 tribos que viviam brigando e transformou numa nação unida. Ele conquistou Jerusalém, que era uma cidade neutra, e fez dela não só a capital política, mas também a religiosa. Ele colocou Israel no mapa como uma verdadeira potência. E é no auge desse poder todo que Davi recebe algo que vai mudar tudo. Uma promessa que se torna um dos pilares de toda a história que vem depois, a chamada Aliança Davídica. E veja bem, não é um contrato, é uma promessa que vem só de um lado.
de Deus para Davi. E o que essa promessa dizia? Coisas incríveis. Que a família dele, a dinastia, iria durar para sempre. Que o trono dele nunca ia acabar. E aqui vem o ponto mais importante, que contrasta totalmente com Saul. Se os descendentes dele errassem, eles seriam disciplinados, sim, mas não rejeitados. A misericórdia de Deus estaria sempre com eles. Era incondicional. Mas mal essa promessa é feita e ela é testada da forma mais dura possível. Davi comete seu pior erro. Ele usa o poder que tem para cometer adultério e para encobrir tudo, ele manda matar o marido da mulher. É pesado. E as consequências são devastadoras. A palavra que ele ouve do profeta é terrível. A espada nunca vai se afastar da sua casa. E é exatamente o que acontece. A família dele vira um campo de batalha, com traição, guerra civil, filhos se rebelando contra o pai. Isso leva a gente pro final dessa saga. E fica a pergunta no ar, né? Como é que pode? Como uma promessa tão perfeita pode continuar de pé depois de um erro tão feio, tão monumental? E a resposta nos leva de volta para aquela diferença fundamental entre os dois reis. Lembra do Saul? Ele deu desculpas. O Davi, quando o profeta aponta o dedo para ele desmorona, ele se arrepende profundamente. Ele não tenta se justificar, ele assume a culpa e as consequências, por mais duras que fossem. E essa atitude do coração que faz toda a diferença. Então, no final das contas, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que liderança de verdade não é sobre aparência, é sobre o coração. Segundo, que todo poder aqui na Terra tem um limite. E talvez a lição mais incrível de todas, que uma promessa divina perfeita pode sim se cumprir através de gente muito, muito imperfeita. É essa ideia que vai construir toda a esperança de que um dia viria um rei perfeito dessa mesma linhagem. E a gente termina com essa pergunta para refletir. Será que é possível construir algo perfeito usando material imperfeito, gente como a gente? A história de Saul e de Davi parece dizer que sim, e que o segredo não está na perfeição das pessoas, mas na fidelidade de quem fez a promessa.